Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é muito importante. E também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça aí o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez, faça a tua inscrição, é tudo prático, fácil, rápido lá na Betfair. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Então, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. E lembrando, jogos para maiores de 18 anos, beleza? Gente, acabou o Campeonato Brasileiro, né? Botafogo campeão, Vasco encerrou a competição na 10ª colocação, sem sustos, né? O Vasco não sofreu, graças a Deus, esse ano não sofremos ali com questão envolvendo possível rebaixamento aí no final, na reta final do Campeonato Brasileiro. Enfim, gente, eu quero pontuar algumas questões aqui, daqui a pouco eu vou falar do jogo, mas quero falar um pouco sobre o ano do Vasco mais uma vez, né? Mais um ano de sofrimento, dessa vez não sofreu tanto no Campeonato Brasileiro com relação à queda, mas sofremos com a falta de organização, um pensamento grande do futebol, várias coisas nesse sentido. A questão envolvendo o SAF também, a questão envolvendo o SAF porque é uma SAF séria, vamos lá. E aí eu tenho sim que pegar o Botafogo como exemplo aqui, eu tenho que pegar o clube que ganhou sendo SAF. O clube que ganhou sendo SAF, uma SAF organizada. Além da organização, um dono do futebol do Botafogo, o John Textor, pensou grande o tempo inteiro, pensou grande no campeonato, pensou grande nas contratações e acabou conquistando uma Libertadores e agora conquista também o Campeonato Brasileiro. E o Vasco também é SAF. Por isso que eu falo sobre isso. Ah, Eduardo, vem o Marinax, vem o italiano, vem o americano, não importa. O que o torcedor do Vasco quer é que uma pessoa séria, que uma empresa séria, que, sabe, nesse sentido, assuma o Vasco, em todos os sentidos. O Vasco precisa de seriedade. Chega do amadorismo, chega da sacanagem na frente do clube. Queremos seriedade na frente do Vasco, para o Vasco voltar a ser campeão, para o Vasco voltar a brigar na parte de cima das competições. Essa é que é a grande realidade. Sabe, então, o Botafogo, que é o exemplo, na minha opinião, como SAF do futebol brasileiro, exemplo de pensamento grande como SAF, é isso, torcedor. É isso. Ah, Eduardo, é duro admitir, mas temos que falar a realidade. Precisamos pregar a realidade. Hoje, no jogo, aí eu já vou entrar no jogo aqui, Cuiabá e Vasco, o Vasco venceu o jogo, mas, gente, foi assim, uma loucura mais um jogo do Vasco, o sistema defensivo do Vasco, um filme de terror. Deixa eu ver aqui, com 5 minutos de jogo, o Vasco já errou a falha, o sistema defensivo ali do lado do Léo, do próprio João Vitor, o Cuiabá acertou as duas traves, perdeu o gol feito, e o Vasco por pouco não sofreu um gol bobo. Então assim, e aí o Vasco fez o gol, né, e lá com o Verratti, depois aos 32 minutos, falha da zaga de novo, gol do Cuiabá e gol legal. E eu tô falando aqui do Cuiabá, um time fraco, o Cuiabá fraco demais, clube rebaixado. Então assim, o Vasco tem que melhorar muito nesse sentido, tá? Tem que fazer uma pré-temporada muito forte, mas muito forte mesmo, tá? E quando eu falo pré-temporada aqui, eu tô falando de botar esses jogadores, vai ser aqui no Rio de Janeiro? Sim, no Rio de Janeiro a pré-temporada, mas eles precisam disputar o Campeonato Carioca sim, com sol de 40 graus, jogando em Bangu, jogando em Madureira, é assim que funciona, sabe? Pra quê? Para que esses jogadores possam entender a grandeza do Vasco e possam entrar em forma o quanto antes. Porque foi uma temporada de desastre do Vasco também, fisicamente falando. Jogadores demoraram para entrar em forma, jogadores esqueciam de correr no segundo tempo, não sei o que acontecia. Então muitas coisas precisam ser corrigidas no Vasco para a próxima temporada. A questão envolvendo reforços, a questão envolvendo dispensa de jogadores desse elenco. Então algumas coisas o Vasco vai precisar fazer com urgência, né? Com urgência. Então vamos aguardar aí a questão do planejamento do Vasco. É claro, eu vou estar noticiando para vocês aqui, vou estar apurando as informações para vocês aqui, sempre da melhor forma possível para estar entregando para vocês também. O Vasco não conseguiu a 9ª classificação, que daria aquela 3ª vaga direta, né, na Copa do Brasil. O Vasco acabou não conseguindo, então o Vasco vai disputar normalmente a Copa do Brasil, tá? Disputando todas as fases, avançando ali fase a fase para o Vasco conseguir, né, chegar às oitavas, às quartas, às semifinais da Copa do Brasil. Aí o Vasco vai realmente precisar
suar, né, para voltar, enfim, a conquistar uma competição nacional, como é a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco não conseguiu. Mas o que chamou a atenção, gente, foi que depois de 5 anos, o Vasco conseguiu ali uma 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, tá? Isso é muito pouco pro Vasco. Claro, ninguém tá comemorando aqui, ninguém tá vibrando aqui com isso, mas isso é muito grave. O Vasco foi o 10º colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco demorou demais para entender. E aí eu não estou falando aqui da diretoria, eu acho até que tem a ver. O Vasco só conseguiu sair do sufoco após o Pedrinho assumir literalmente o futebol do Vasco. Imagina se fosse lá atrás com o pensamento dos antigos. E aí eu estou falando de 777, aí eu estou falando de Lúcio Barbosa, aí eu estou falando dos antigos. Porque o Pedrinho tomou atitude ali em abril, março, abril, e foi quando o Vasco virou uma chavinha muito importante. Então a gente precisa realmente entender, voltar a entender principalmente a grandeza do que é o Vasco, e não só na questão envolvendo a venda da SAF, mas também no pensamento desses jogadores. Muitos desses jogadores não entenderam ainda o que é jogar no Vasco, tá? E muitos, tá? E claro que me agradou muito, exemplo, no jogo de hoje, vamos falar mais um pouco do jogo. Agradou bastante o exemplo, a volta do Paulinho, que voltou jogando muito bem. O Jair também jogando muito bem no meio campo do Vasco. O Coutinho soltando, entrando em forma. O Payet também não entrou mal. O Payet que entrou aí aos 10 minutos do segundo tempo, foi chamado ali pelo Felipe. No momento em que o Alex Teixeira sentiu ali a perna e pediu para sair, eu imaginei o Jean Davi. Se fosse qualquer um outro treinador, colocaria o Jean Davi em campo. E aí o Felipe, ele vira uma chavinha e coloca o Payet, mostrando que não tem medo de atacar os adversários. Talvez isso tenha faltado para os técnicos antigos do Vasco. Né? O que o Felipe vem fazendo falta para os antigos. A vontade de vencer do Felipe o tempo inteiro. E o Felipe assumiu o Vasco nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, conseguiu 2 vitórias e um empate. E está invicto. Né? Conquistou 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o saldo do Felipe é muito positivo. E é claro, eu não estou dizendo aqui, eu não estou pedindo aqui uma possível efetivação do Felipe no cargo como treinador do Vasco, nada disso. Só estou dizendo que para treinar o Vasco na próxima temporada, gente, precisamos de um treinador grande. Nível Luiz Castro, sim, entre outros nomes que o Vasco está cogitando. Eu vou trazer esses nomes no vídeo de amanhã. Então, assim, o Vasco está, claro, buscando alguns nomes importantes aí no mercado. O Vasco tem que pensar muito grande na questão do planejamento 2025, tá? Mas muito grande mesmo. Muito grande mesmo. Então, eu, Eduardo, estou aqui deixando esse vídeo hoje de pós-jogo, da questão envolvendo o Vasco. É claro que eu estou um pouco nervoso por conta de tudo que aconteceu na temporada com o Vasco. Precisamos de um pensamento grande, de um pensamento vencedor, porque realmente foi mais um ano muito duro para o torcedor vascaíno. Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Amanhã cedo, vídeo novo aqui no canal, com muitas informações, muitas questões envolvendo o nosso mundo, o mundo vascaíno. Repetindo, o Vasco encerrou a temporada aí na 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, um ano que o Vasco conseguiu uma classificação para a semifinal de Copa do Brasil também. O Vasco foi eliminado precoce, né, de uma forma muito precoce, por um clube pequeno aqui do futebol carioca, na semifinal do Campeonato Carioca, para o Nova Iguaçu. Isso é muito grave. Enfim, agora é virar a chave, retomar aí o planejamento e entrar em 2025 com o planejamento, com a pré-temporada, com um treinador novo, com jogadores novos, com reforços de verdade e muito mais. Tá certo, minha gente? Então é isso. Vou ficando por aqui. Desculpa aí os barulhos aqui por conta do título do Botafogo, os vizinhos fazendo festa aqui. Isso é normal no mundo do futebol, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.